Olá, bom dia. Bom dia. Mais um caso de violência contra a mulher. Uma comerciante de 65 anos morreu no hospital depois de ficar 3 dias internada. De acordo com o boletim médico, a morte teria sido em decorrência de agressões. O hospital comunicou à polícia. E essa semana, 23 homens foram presos por crimes contra mulheres em mais uma fase da Operação Marias da Polícia Civil. Quem tem informações é Tainá Lopes. Tainá, é com você. Ei, bom dia, George, Bruna, você que nos acompanha no Tribuna Notícias, primeira edição. A gente está aqui em frente à Secretaria Estadual de Segurança Pública, porque já a gente conversa com a delegada da Gerência de Proteção à Mulher para entender um pouco atualizado como que está esse universo aqui no Espírito Santo em relação à violência contra a mulher. São muitas operações, as Operações Marias, realizadas para combater a violência contra a mulher, prender os criminosos, os agressores, mas ainda há muito trabalho a ser feito pela frente. A gente vai compreender um pouco melhor que casos são esses, como denunciar e entender o papel da polícia no combate à violência contra a mulher no Espírito Santo para tentar mudar esse cenário que é cada vez mais preocupante. Volto com vocês. Valeu, Tainá, muito obrigado. E olha, a operação para encontrar locais de desmanche de carros roubados na Serra. Olha, gente, teve carro encontrado até em uma mata perto de um condomínio de luxo. Quem tem os detalhes dessa história é o repórter Felipe Chicarino. Bom dia, Felipe. É isso mesmo, Bruna, George, boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Tribuna Notícias primeira edição. Eu falo ao vivo aqui da 10ª Companhia Independente de Fel Rosa da Serra, foi a companhia responsável por essa operação. Essa companhia é responsável por 14 bairros e essa operação começou ontem, e acabou hoje pela manhã. O principal objetivo dessa operação é coibir, inibir o roubo e furto de veículos aqui nessa região que conta com 14 bairros. Como vocês disseram, foram veículos apreendidos em áreas de mata e também a operação se concentrou em estabelecimentos como os ferros velhos, que acabam vendendo equipamentos, objetos dos carros que são roubados ou furtados. Sobre essa operação, daqui a pouco eu entro ao vivo aqui com o Major Carvalho. Vamos destrinchar, vamos saber um pouco sobre essa operação que acabou agora há pouco aqui na região de Fel Rosa, na Serra. Bruna, George, eu volto com vocês. Até daqui a pouco. Bom dia! Valeu, Felipe, obrigado. Olha, perigo nas ruas e também dentro de casa. Olha só essa imagem. Uma aposentada foi atingida por uma bala perdida enquanto dormia no sofá da sala. Imagina aí o desespero. A mulher foi atingida no ombro. A filha ouviu os gritos da mãe e ajudou no socorro. O marido da vítima também quase foi atingido. O caso aconteceu em Cobilândia, Vila Velha. Quem traz a reportagem completa daqui a pouquinho é Tainá Lopes. Bruna. Jorge, a gente sai de uma história impressionante e entra em outra. Imagina só, gente, acordar, olhar pela janela e dar de cara com uma onça no quintal de casa. Olha só essa imagem. Foi o que aconteceu hoje de madrugada com uma moradora de Baixo Guandu, noroeste do estado. A onça parda, de cerca de 40 quilos, estava deitada entre os objetos guardados no terreno. A dona da residência entrou em desespero, claro, e começou a trancar tudo, já que a casa não tem grades e os netos de 1 e 12 anos estavam no local. Segundo ela, o animal parecia nervoso. A Defesa Civil e a Polícia Ambiental foram acionadas. A casa foi isolada para a captura do felino. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes dessa história. Ainda bem que ela ficou quietinha ali, né? Nossa, graças a Deus. Daqui a pouquinho mais detalhes, porque agora a gente conta uma história que vem lá de Vila Velha. Um motorista não obedeceu a uma ordem de parada e foi perseguido por agentes da Guarda Municipal. O suspeito ainda tentou fugir pela praia, mas acabou detido. Ele estava sem CNH e com drogas dentro do carro. Toda a ação foi gravada pelos agentes. O homem rendido pela Guarda Municipal de Vila Velha é Vinícius Luiz Silva Machado, de 24 anos. Ele estava neste carro branco e não respeitou a abordagem dos agentes. A gente ali no patrulhamento no bairro Boa Vista, visualizamos quase um possível acidente, Ele chegou a desviar, estava em alta velocidade e aí desviou desse veículo.
Posteriormente, a ordem de parada, ele começou a se evadir. A fuga continuou pela extensão da orla. Em um determinado momento, o suspeito parou no semáforo. Os agentes determinaram que ele saísse do carro, o que não aconteceu. Abre o carro! Ele arrancou com o veículo e fugiu mais uma vez. A perseguição que teve início no bairro Boa Vista, em Vila Velha, terminou aqui, na orla de Itapuã. De acordo com a guarda, após estacionar o veículo em uma destas vagas, o suspeito saiu correndo em direção à praia. Com ele, um tablete de meio quilo de haxixe. A suspeita é que ele iria dispensar o entorpecente na água. Além do tablete de haxixe, a guarda apreendeu com o detido uma pequena quantidade de maconha, R$1.000 em dinheiro e $100. Ele não explicou aos agentes a origem do dinheiro, mas há a suspeita que seja procedente do tráfico. Pela quantidade do entorpecente, a gente acredita que sim, que possa estar ou levando esse material ou vendendo esse material. Os materiais apreendidos e o detido foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha. Vinícius Luiz Silva Machado foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e resistência e foi também encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. A Força Nacional já chegou ao Espírito Santo. São 100 homens e mulheres que vão atuar no município de Cariacica. Por pelo menos 180 dias, o grupo vai dar apoio às polícias civil e militar em patrulhamento e na inteligência. Os agentes chegaram ontem, no fim da tarde, com todo o equipamento que vão utilizar durante as ações. A vinda da Força Nacional para Cariacica faz parte da implantação do Programa de Enfrentamento à Criminalidade Violenta do governo federal. O objetivo é reduzir os índices de homicídios. A indicação do município levou em consideração as taxas de homicídios entre os anos de 2015 e 2017. Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 20 mil cigarros sem nota fiscal na BR-101. A apreensão aconteceu durante a fiscalização com foco no combate à criminalidade em Itapemirim. A mercadoria estava sem nota fiscal. Questionado sobre a mercadoria, o condutor apresentou 3 notas fiscais de abril, o que gerou desconfiança da equipe. Mas, no final, o motorista admitiu que as notas eram mesmo antigas e que as mercadorias novas estavam sem a nota fiscal. A Receita Estadual foi acionada. Foi aplicada a multa de mais de R$ 2.700. A carga ficou retida até que a situação fiscal seja regularizada. Agora, olha só, o drama de quem depende da saúde pública. Em Ponta da Fruta, Vila Velha, os moradores reclamam da falta de médicos especialistas. Pois é, George, a comunidade está sentindo falta de pediatras e ginecologistas na unidade. Eu e o cinegrafista Alex Nepomuceno estivemos lá hoje cedo e registramos a reclamação dos moradores. Vamos ver. Essa é a unidade de saúde da família de Ponta da Fruta, em Vila Velha. A estrutura do local é boa. O problema aqui é que falta médico especializado, em especial os pediatras. A Evanilda mesmo veio de ônibus pegar uma ficha de encaminhamento para o pequeno Theo, de apenas 1 mês. A gente vem sendo atendida ou pela enfermeira ou pelo clínico, quando consegue pelo clínico. Ou senão, é só pela enfermeira mesmo. Eu ainda não fui em outra unidade, porque ele está apenas com 1 mês, mas eu vou precisar me retirar daqui, porque eu preciso de pediatra e aqui não tem. O Caio é morador de Balneário Ponta da Fruta. E sempre que o filho pequeno precisa se consultar, tem que ir para outro bairro. No PA da Glória, por exemplo, que fica a mais de 20 quilômetros de distância. Esse problema já é constante há bastante tempo aqui, né, no nosso bairro. Sempre quando a gente precisa de um atendimento de imediato, eles sempre dão um encaminhamento ou para a Glória, PA da Glória ou Terra Vermelha, né? E fica complicado para a gente, a demanda é muito grande aqui de criança. Esse problema aqui na unidade de saúde da família de Ponta da Fruta é antigo, mas segundo os moradores e pacientes, a situação ficou ainda pior com a saída dos médicos estrangeiros que participavam do programa Mais Médicos. Desde então, eles alegam que em média são 2 profissionais clínicos gerais para atender toda a demanda da unidade.
Os pacientes reclamam também da demora para conseguir marcar as consultas e os encaminhamentos. A Josemara mesmo precisa se consultar com uma ginecologista. Teve que chegar cedo para pegar a senha e não sabia que hora seria atendida. Aqui só tem clínico geral, não tem outro médico, não. Só tem clínica, aqui não tem pediatra, aqui não tem ginecologista. Quando que você vai ser atendida? Quando que vai ser sua consulta? Não sei a hora. Não sei. Demora. Há pouco tempo atrás faltava até grampo para botar no grampeador, para grampeador comenta aqui na coisa. Então são falhas que tem, né? Que tem que ser revisto pelo prefeito para poder ver se dá uma força a gente aqui em cima, né? Gente, a Prefeitura disse que o Ministério da Saúde é quem define quais unidades devem ter especialistas. As que não possuem, o atendimento é feito por equipe multidisciplinar. Informou que em Vila Velha as demandas para médicos especialistas são encaminhadas para os SEMAS ou para unidades do governo do estado. Disse ainda que a unidade de saúde de Ponta da Fruta possui 3 equipes de estratégia de saúde da família, compostas por clínico geral, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal e dentista. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Agora a gente vai falar de uma situação muito triste. A redução de custos na UFES. Por causa do bloqueio de parte da verba enviada pelo governo federal, muitos serviços foram cortados da universidade. Pois é, Bruna, Mato Alto, diminuição na limpeza e até falta de papel higiênico. São alguns pontos que alunos e professores já são obrigados a conviver na instituição que é referência em vários cursos e projetos de pesquisa. O que se vê é desânimo e preocupação com o futuro. A altura do mato sugere uma falta de manutenção de área verde há algum tempo. E não seria difícil ser essa a explicação para tanto desleixo, já que a Universidade Federal do Espírito Santo está cortando ou diminuindo os serviços essenciais, desde o anúncio do contingenciamento de verbas feito pelo Ministério da Educação. Houveram várias divulgações, por meio da mídia, que chegou para a gente, das medidas dos cortes. E aqui na universidade a gente está vendo que isso já está acontecendo, O Murilo é estudante do 6º período de engenharia elétrica. Antes, a sala de aula onde estuda era limpa pelo menos uma vez por semana. Agora, nem isso. A limpeza é uma coisa que reduziu. Já havia sido reduzido há algum tempo. E agora reduziu, coisa que era semanal, agora é quinzenal, A gente houve um corte, se não me engano, foi de 50% nessa área. Fora a questão também, por exemplo, dos ar-condicionados, que é um problema porque muitas salas são fechadas e não tem ventilador. Então a opção é o ar-condicionado. Fora que tem salas que tem computadores que precisam ser resfriados, e vários equipamentos. Então fica complicada essa situação, A Natália também é estudante de engenharia. Ela passou a semana inteira sem ver papel higiênico no banheiro. A gente se sente muito prejudicada, Porque mulher, principalmente, a gente precisa de ter o papel higiênico nos banheiros e essa semana, por exemplo, faltou papel higiênico a semana inteira praticamente, então tá muito difícil a situação. Isso sem contar nos piques de energia no prédio. Esse ano já teve algumas vezes, porque não está tendo manutenção, e também a questão da segurança à noite, porque o campus está muito escuro. Então, o meu CT, por exemplo, que é um dos mais longe da portaria, então a gente tem que fazer o percurso todo no escuro, então a gente prefere sair em grupos pela nossa própria segurança, Em nota, a UFES esclarece que dos 71 milhões de reais previstos para serem utilizados nas despesas deste ano, 30% está bloqueado. Por isso, a administração precisou tomar medidas emergenciais de redução de custos, como, por exemplo, a diminuição da frequência nas limpezas das salas de aula, dos banheiros e até dos corredores da universidade. Nós estamos sendo orientados pela reitoria para reduzir gastos em vários níveis, como consumo de energia com ar-condicionado, diminuir o uso de material de limpeza, corte em algumas bolsas de monitoria, iniciação científica, isso já está ocorrendo. Cenas como essa de pessoas trabalhando na manutenção das áreas comuns da UFES serão cada vez mais raras, o que acaba desmotivando estudantes a buscarem seus sonhos. A gente sente que tem um descaso, então dá um desânimo para a gente, que muitas vezes precisa vir só do nosso esforço, só do nosso estudo, e é difícil.
É bem difícil. A gente está tentando, né, lidar agora com essa nova situação, mas é uma situação que incomoda. É realmente complicado, né, gente? Olha, a UFES pediu a compreensão de todos e reforçou que, diante do bloqueio de parte da verba enviada pelo governo federal, viu-se obrigada a diminuir muitos custos para manter as atividades. Informou ainda que vai implantar uma usina que poderá reduzir a conta de energia elétrica do campus de Goiabeiras em torno de 50%. Quanto à insegurança, garantiu que a ronda é feita por meio de vigilantes próprios, além de policiais militares. O campus de Goiabeiras também conta com um sistema de vídeo monitoramento com mais de 400 câmeras que funciona 24 horas. Olha, gente, bandidos invadem centro de convivência em cidade continental na Serra. Os criminosos promoveram destruição, levaram caixa de som, torneiras dos banheiros e danificaram até o sistema de alarme do local. O vazio e o silêncio. Um cenário que não combina com a realidade deste lugar. O centro de convivência do setor Europa, em cidade continental na Serra, não funcionou hoje. O motivo? A falta de noção e de respeito à convivência. O espaço foi arrombado e furtado. Me ligaram 7 horas da manhã, eu vim correndo, tremendo, já que você acorda assim, né, tremendo. E aí eu cheguei aqui, desolação total, entendeu? Você vê assim, tanta coisa que é em prol da comunidade ser destruída, né? E essa desolação relatada pela Giane tem a ver com isso aqui, ó. É que os ladrões entraram e levaram o material de ginástica como colchonete, os pesos, a caixa de som dos professores que estava aqui neste ambiente. Neste outro ambiente aqui, ó, que é o banheiro, levaram todas as torneiras, não só daqui, mas de outros espaços também. Tentaram, mas não conseguiram levar a balança e o motor da geladeira. Diariamente, o Centro de Convivência recebe a comunidade para aulas de ginástica e artes marciais. Aos finais de semana, o espaço é locado para festas e eventos. É de todo mundo e assim, a gente ainda não parou para calcular o prejuízo, mas com certeza esse prejuízo vai ser bastante alto e a gente vai ter que contar com o apoio da comunidade mais uma vez, né, para conseguir aí recuperar as coisas que foram roubadas. A suspeita da Associação de Moradores é de que quem entrou no Centro de Convivência sabia como as coisas funcionavam por aqui. Os criminosos entraram por esta janela e antes de entrarem, ainda do lado de fora, eles desligaram os disjuntores. E para ter certeza que eles não seriam identificados, eles danificaram o sistema de alarme. Aí, o aparato tecnológico de segurança não foi suficiente. Suspeita a gente infelizmente não tem, mas tem alguns pontos aí que são bem estranhos e aí a gente já está contando aí com a Polícia Civil para fazer essa investigação e achar esses criminosos. A polícia investiga o caso. Quem tiver informação, ligue para o Disque Denúncia 181. Agora imagina, gente, que desespero, Jorge. Você está sentado no sofá, na sala da sua casa e será atingido por uma bala perdida. Foi essa situação que uma moradora de Cobilândia viveu. Pois é, quem conta essa história pra gente é Tainá Lopes. O marido dela também quase foi atingido. Vamos ver. A bala ultrapassou o vidro da janela da sala, rasgou a cortina e foi parar no ombro da dona de casa. Ela estava dormindo e acordou com a sensação provocada pelo tiro. Eu estava deitada no sofá, quando eu escutei um barulho muito grande, só dessa na hora eu fiquei até meio que surda, só que foi tudo muito rápido. E eu senti que parece que meu braço não estava em mim. A dor era tão grande que eu pensei que tinha arrancado meu braço. Então eu olhei para ver se meu braço ainda estava lá. E estava. Aí comecei a gritar, aí o meu esposo e minha filha levantaram e vieram me socorrer. Ela viu, falei, eu acho que eu levei um tiro. E ela abriu a blusa e viu que tinha um tiro e estancou o sangue. A filha de 16 anos ouviu os gritos da mãe e foi a primeira a prestar socorro. Eu vi ela sentindo muita dor já e vi que tinha um pouco de sangue no ombro dela. Aí ela tava de blusa de frio, eu já tirei o casaco dela e vi um buraco. Aí tava saindo muito sangue. A minha primeira reação foi estancar para parar de sangrar. Nossa, foi desesperador, porque eu nunca achei que eu ia passar por isso. A minha mãe não tem inimigo com ninguém aqui na rua e
Quando eu fecho o olho também, eu fico lembrando da imagem dela gritando na minha cabeça. Nunca que eu imaginei, fiquei muito desesperada. A casa da família fica em Cobilândia, Vila Velha. Para a polícia, a bala de pistola calibre 380 pode ter saído de tiros efetuados no bairro Sotelândia, em Cariacica, praticamente do outro lado da rua. Um outro disparo atingiu o quarto da residência, atravessou a janela, rasgou a cortina. A tragédia poderia ter sido muito maior. Isso porque o marido da dona de casa dormia nessa cama, no quarto alvo do disparo. Passou pela janela, pelo mesmo sentido da janela, pegou na parede do quarto para o banheiro. Só que a cama é baixa, então passou por cima dele. A sorte dele é que a cama não estava do outro lado, que é o meu costume colocar. Ele estava dormindo numa cama de solteiro, então ele dormiu por baixo. A família escuta com frequência barulhos de tiros e, por medo, já tentou vender a casa para ir morar em outro bairro. Em casa, a gente já fica assim, esperto. Quando a gente escuta barulho, a gente tenta se proteger. Eu falo muito que em casa aqui ontem eu estava falando isso, que eu não entendi por que foi acontecer logo comigo quando eu estava dormindo, sem esperar. Porque toda vez que eu escuto, eu procuro nos proteger aqui em casa. Abaixa, se esconde atrás das paredes, alguma coisa assim. E ontem eu não esperava e levei o tiro. É comum a senhora ouvir tiros aqui? É, ouvi tiro, sim. A gente já estava tentando vender a casa, só que por ser um lugar assim, fica difícil de alguém querer comprar. Então a gente, infelizmente, vai ter que continuar vivendo assim até conseguir sair daqui. Isso porque, como sua mãe já disse, é constante essa questão de vocês ouvirem tiros. Sim, aqui onde a gente mora, não tanto, mas do lado lá de Cariacica, a gente vê muito. É tiroteio, a gente correndo direto. Na rua, ser vítima de violência já é complicado, agora você imagina dentro de casa e dormindo, hein? A Polícia Civil disse que o caso será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. Quem tiver informações sobre o caso pode ligar para o Disque Denúncia 181. Complicado, hein, Bruno? Muito complicado. A gente vai continuar no tema violência, só que agora contra a mulher. A violência contra a mulher aqui no Espírito Santo. Mais um caso está sendo investigado pela polícia. Uma comerciante de 65 anos morreu no hospital depois de ficar 3 dias internada. De acordo com um boletim médico, a morte teria sido em decorrência de agressões. Lembrando que só essa semana 23 homens foram presos por crimes contra mulheres. Um deles chegou a fazer a cova onde enterraria o corpo da ex-companheira. Situações absurdas que se repetem. Nós voltamos a falar com a repórter Tainá Lopes, ao vivo. É com você, Tainá. Pois é, George, o Espírito Santo ocupa aí o 7º lugar no ranking dos estados onde registram mais violência contra a mulher, casos de violência contra a mulher. Eu estou aqui com a doutora Michele Meira, ela que é coordenadora da Gerência de Proteção à Mulher e vai falar um pouquinho para a gente sobre essa realidade do nosso estado e o trabalho feito pela Gerência de Proteção para tentar mudar essa realidade. Doutora, obrigada pela sua participação aqui. Explica um pouquinho para a gente como que tem sido, né? Nessas últimas semanas a gente tem acompanhado as Operações Maria. Como que está essa questão da identificação e prisão de suspeitos e também acusados de crime? Boa tarde, né? Então, a Polícia Civil e a Polícia Militar também, a gente vem realizando operações. Já estamos na 5ª fase da Operação Marias para prender, né, agressores de mulher que insistem, né, nessa prática tão absurda de machistas, na realidade, de não aceitarem muitas vezes o fim do relacionamento e agredirem suas ex-companheiras ou companheiros. A gente estava comentando sobre alguns casos emblemáticos essa semana, por exemplo, entre os detidos, um homem que já tinha preparado a cova para enterrar a mulher, né? Como que vocês identificam esses autores no processo de identificação? Como que é o trabalho da gerência? Então, a Secretaria, né, de Segurança Pública, junto com as polícias, a gente visa desenvolver projetos para evitar, né, a violência doméstica e combater. Na Polícia Militar, a gente tem um projeto, né, com a Patrulha Maria da Penha,
que a mulher, ela comparecer à delegacia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar uma medida protetiva, o policial militar comparece até a casa dessa vítima para verificar se a medida protetiva está sendo cumprida. E em caso de não cumprimento, a delegacia informada representa de imediato pela prisão desse agressor, o que culmina nessas operações de igual a Marias. Na Polícia Civil, a gente desenvolve o projeto Homem que é Homem, que visa trabalhar as questões, resolução pacífica de conflitos, questões machistas, para evitar realmente que esse tipo de violência acontece e que a gente tem conhecimento que, infelizmente, é muito arraigado ainda da nossa sociedade. Nós estamos avançando muito porque tiramos essa problemática da área privada, do âmbito privado, tornamos como um problema público, mas ainda tem muito a se fazer, principalmente no que diz da educação desses homens. Por isso que há muitas operações ainda pela frente. Exatamente, A Operação Marias ela é uma operação que será contínua. Muito obrigada pela sua participação, a delegada Michele, coordenadora do departamento da Gerência de Proteção à Mulher. Infelizmente, a gente falando contra a violência contra a mulher, um caso suspeito, uma mulher que pode sim ter morrido vítima de agressão. E a gente confere essa história em detalhes agora, na reportagem da Suzy Faria e do Alex Pereira. Só quem não ouviu os gritos foi seu Roberto, marido da comerciante. Ele conta que estava dormindo. Eu acho que foi quando ela veio lá do bar. Eu dentro de casa, quem que não vai escutar, Quando eu acordei com a zoada da Rádio Patrulha aqui, eu acho que ela passou mal por aqui. Seu Roberto disse que está casado com a comerciante há 30 anos, mas só ficou sabendo que ela estava internada 2 dias depois, quando deu falta e resolveu perguntar por ela. Ela fica mais no bar, Ela sai de manhã, quando ela sai de manhã, eu estou saindo para ir trabalhar. Quando ela chega de manhã, estou indo trabalhar. E o senhor levou 2 dias para sentir falta dela? É porque eu perguntei o menino ainda. Se não, ia ficar mais dia ainda. Quase não se via mesmo. Quer dizer, ela ficava, tem a vez quando ela chegava cedo, a gente se via. Mas tinha a vez que ela só saia do bar lá de manhã, 7 horas, 8 horas. Dona Maria teria passado mal na madrugada de segunda e teria sido socorrida pelo neto. Os donos do imóvel onde eles moram de aluguel também ouviram os gritos e viram o neto chamando socorro, mas não souberam dizer o que aconteceu. O senhor agrediu a sua esposa? Não, aí que eu estou falando com a senhora, que se eu estivesse aqui dentro de casa, eu escutava o barulho dela gritando de tudo. O senhor acha então que o marido não teria feito isso? Não, ele é muito simples, Ele é muito simples, ele faz o que ela manda. Não acredito nisso não, pai, tá doido? Não tem não. Bom, até agora nenhum suspeito foi detido. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa e o corpo da vítima vai ser encaminhado ao Departamento Médico Legal para passar por exames para identificar a causa da morte. Eu volto com vocês. Que situação. Obrigada, viu, Tainá, pelas informações. Gente, uma motorista levou um baita susto ontem à noite. O carro em que ela estava com 2 crianças e uma amiga começou a pegar fogo perto do pedágio da Terceira Ponte em Vitória. Pois é, ninguém se feriu, mas as chamas assustaram quem passava pelo local. O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. O fogo invadiu todo o veículo e, de acordo com a motorista, as chamas se alastraram muito rápido. Tudo aconteceu na rua Clóvis Machado, próximo à subida da Terceira Ponte em Vitória. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter o incêndio. A analista judiciário que conduzia o veículo contou que tudo começou com uma fumaça no farol. Era horário de pico e 4 pessoas estavam no carro, entre elas 2 crianças de 3 e 4 anos. Eu estava dirigindo em direção à Vila Velha, estava indo para casa. Um ambulante me ajudou a parar o carro, parou o trânsito e para me ajudar a parar o carro aqui em cima da calçada. Aí eu desci do carro, desliguei. Nisso eu desprendi o cinto do meu filho e pedi para a colega desprender o cinto do outro amiguinho dele. Nisso só deu tempo de tirar as crianças e o carro começou a explodir. A proprietária do veículo disse que o carro tinha 4 anos de uso e a revisão estava em dia. Sempre faço manutenção direitinho. Não imagino o que pode ter acontecido, não faço a mínima ideia do que aconteceu. Após o Corpo de Bombeiros conter o fogo, foi possível ver o estrago. O carro ficou destruído e foi guinchado pela seguradora.
Ainda bem que ninguém se feriu, né, gente? A proprietária do veículo não solicitou a perícia do Corpo de Bombeiros. A operação para encontrar locais de desmanche de carros roubados na Serra. Teve carro encontrado até em uma mata, perto de um condomínio de luxo. Quem tem mais detalhes dessa história é o repórter Felipe Chicarino. É com você, Felipe. Olá, Bruna, George, mais uma vez boa tarde a todos. Isso mesmo, a operação começou ontem às 2 horas da tarde e encerrou na manhã desta sexta-feira. Ao meu lado, o Major Carvalho, então sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre essa operação. Major, primeiramente, muito boa tarde. Como é que ela funcionou? O senhor já me adiantou que essa operação foi feita em parceria, tanto com a Prefeitura aqui da Serra, quanto com a Polícia Rodoviária Federal, né? Que é quem entende da questão de veículos também e deu esse suporte para vocês. Queria que o senhor falasse um pouco como foi essa operação. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos telespectadores do TN. Essa operação ela contou com a participação de 75 policiais, e aí envolvendo efetivo da 14ª Companhia Independente, do Batalhão de Trânsito, da CIMESP, do Notaer e dos nossos colegas da Polícia Rodoviária Federal. Além disso, nós tivemos 30 agentes de fiscalização da Prefeitura Municipal de Serra que participaram diretamente para o sucesso da operação. Agora, o objetivo dessa operação, Major, foi mesmo coibir esses estabelecimentos que às vezes recebem esses veículos roubados e também fazer esse mapeamento desses lugares que esses carros roubados e furtados, esses veículos, né, podem ser colocados, despejados, desovados? Seria mais ou menos isso? Inibir? Exatamente, Felipe. O objetivo inicial foi fiscalizar os estabelecimentos, né, sobre os quais havia suspeita de irregularidade no seu funcionamento, para exatamente inibir essas ações delituosas, principalmente voltadas para roubo e furto de veículos na região da 14ª Companhia Independente. Agora, foram 4 veículos apreendidos, encontrados. Major, queria que você falasse um pouco sobre o que vocês encontraram nessa operação. E também nem foram só veículos, né? Até droga também vocês apreenderam, né? Exatamente. O resultado foi muito expressivo, né? Nós atuamos não só nos estabelecimentos, mas nos arredores desses estabelecimentos. Isso nos possibilitou recuperar 4 veículos que haviam sido roubados e furtados anteriormente. Nós tivemos a apreensão de 511 pedras de crack, 254 papelotes de cocaína, 88 buchas de maconha, uma arma de fogo. 3 indivíduos foram presos, sendo que um deles, inclusive, estava com 5 mandados de prisão pela prática de crimes diversos, homicídio, roubo. Então, todos esses materiais apreendidos e indivíduos detidos foram encaminhados para a delegacia. Major, recentemente, mais especificamente na semana passada, né, a Secretaria de Segurança Pública divulgou números, né, um ranking dos municípios capixabas onde mais tem roubo e furto de veículos. A Serra é o município com mais ocorrências. Esse tipo de operação que vocês fizeram, claro que não é uma coincidência, né? Tem todo o trabalho de planejamento, de inteligência, mas contribui para que a Serra deixe de ocupar essa posição indigesta nesse ranking? Não, com certeza. Nossas ações são voltadas para reduzir os nossos índices criminais. Prova disso é que a 14ª Companhia Independente, no que diz respeito especificamente aos roubos de veículos, por exemplo, se nós compararmos o primeiro semestre de 2018 com o primeiro semestre de 2019, nós estamos com uma redução de 42% de roubo de veículos aqui na região. Isso é fruto de todo um trabalho de inteligência, de todo um trabalho dos nossos policiais, dos nossos valorosos policiais que estão na rua e que estão fazendo as nossas abordagens, as operações, as prisões e as apreensões. Então, com esse trabalho incansável dos nossos policiais militares, nós estamos conseguindo reduzir esses índices e planejando outras operações. Tá bom, muito obrigado, Major. Boa tarde, pro seu bom final de semana. Vamos liberar o Major para o almoço aqui, viu? Muito obrigado, agradeço a participação. Valeu, Major, muito obrigado. George, Bruna, eu volto com vocês. Sextou, bom trabalho a todos. Para quem está de plantão, bom trabalho também. Sextou, tô indo embora para casa, hein? Graças a Deus. Boa tarde a todos, bom final de semana. Valeu, Felipe, obrigado, boa folga para você, hein? Olha, gente, e agora, Bruna, uma boa oportunidade para quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Pois é, uma rede de lojas está oferecendo 150 vagas. Quer saber como se inscrever? Bora ver na reportagem. Um canteiro de obras que logo logo vai se tornar um canteiro de oportunidades. Uma das maiores lojas de home center do país está chegando ao Espírito Santo. O segmento de home center oferece materiais de construção, elétrica, ferramentas, pintura e artigos para decoração. A inauguração da mega loja está programada para dezembro. A empresa, que vai funcionar na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, está em fase de contratação.
Ao todo, são 150 vagas. Nós temos um cronograma de contratação, temos atualmente coordenadores de materiais básicos, né, de construção, coordenadores da parte de pisos e acabamentos, com vagas já em aberto. Mês que vem nós teremos supervisores de logística, nós teremos supervisores de atendimento, assistentes de logísticas também e 60 vagas no corpo de vendedores da loja mesmo. Além dos 150 empregos diretos, a loja vai acabar gerando outros 100 empregos indiretos. Até agora, a empresa recebeu mais de 5.000 currículos. E para ser selecionado, o candidato precisa ter algumas qualidades indispensáveis. Realmente, eu acho que o conceito de trabalho em equipe, a parte de relacionamento com o cliente, tanto o cliente interno quanto o cliente externo, vai fazer grande diferença e vai ser o resultado do sucesso para a nossa empresa dentro do estado do Espírito Santo. A contratação será feita para pessoas com e sem experiência. Todo o treinamento vai ser oferecido para os futuros funcionários. Alguns cargos exigem experiência, né, para trabalho de uma parte mais técnica, parte de ensino superior, mas também existe toda a política de treinamento, onde o candidato visita outras lojas, assim que aprovado, passa por um forte treinamento para poder dividir com o público capixaba. Olha, os interessados em concorrer a uma vaga devem acessar o site da empresa e fazer um cadastro. O site é job.kenobi.com/Leroy Merlin. Daqui a pouco a gente traz mais vagas de trabalho para vocês. E ainda hoje, na Dica do Chefe, você vai aprender a fazer um delicioso pão caseiro recheado. Que delícia! E olha, já no próximo bloco você vai ver que a polícia apreendeu mais de 100 quilos de maconha. A droga estava enterrada no quintal de uma casa. R$200 mil de prejuízo em um assalto a uma joalheria na Serra. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. E ainda, o susto de moradores lá embaixo do Guandu. Uma onça apareceu no quintal de casa. Pensa só, a gente já volta. O Departamento de Narcóticos da Polícia Civil apreendeu mais de 100 quilos de maconha. A droga, que tinha uma espécie de selo de qualidade, estava enterrada no quintal de uma casa no bairro Santa Paula, em Vila Velha. O imóvel servia de base para uma quadrilha de traficantes. No local foi preso um jovem de 24 anos que se preparava para sair com 2 quilos da droga. Emerson Henrique Miguel levaria a maconha para um traficante de Terra Vermelha. Olha, gente, R$200 mil de prejuízo foi o resultado de um assalto a uma joalheria na Serra. As câmeras de segurança do local flagraram toda a ação criminosa. Disfarçado de entregador de mercadorias, este homem entra em uma relojoaria de forma agressiva e anuncia o assalto. Ele ainda tenta fechar a porta do estabelecimento para não chamar a atenção de quem passava pelo local. Depois de render todos, o bandido obriga as funcionárias a recolherem joias, relógios e dinheiro. O assalto aconteceu nesta quarta-feira em plena luz do dia, aqui na Avenida Central de Laranjeiras. Era por volta de 1h30 da tarde e a ação durou cerca de 10 minutos, o que mostra a tranquilidade do bandido. O prejuízo chegou a quase R$200 mil. Foi a terceira vez que a relojoaria foi assaltada. As vendas do comércio já está difícil. Com a insegurança de não poder andar na rua direito, fica pior ainda. Isso é fato, assim, o comércio fica ruim, comércio de rua. Aí acaba tirando o comerciante, o comércio de rua fica mais fraco, pessoas preferem ir para um shopping, um lugar mais seguro, por causa da insegurança mesmo. Em junho, 2 mulheres agiram como clientes. Com muita calma, elas olham várias roupas e, de repente, furtam 4 blusas de frio. Comerciantes, clientes e moradores, todos são reféns da criminalidade. É muito difícil. Você não pode ter mais nada, você não pode sair de casa. Você tem um bom celular, você não pode carregar. Aí nem dinheiro eu trago, nem cartão, porque levaram meus cartões, eu estava com 2 cartões na minha carteira quando eu fui assaltada. O número de roubos e furtos de veículos também é grande. Durante nossa reportagem, uma viatura da polícia passou pela avenida, mas o comerciante reclama que eles sempre chegam depois dos assaltos. Direto em constante assalto, entendeu? O ruim é que a polícia chega bem depois, então os ladrões conseguem se evadir, então é meio complicado. A noite aqui já é bem mais vazio, então a insegurança é bem constante. A gente pede realmente o apoio do governo do estado no sentido de melhorar o policiamento, porque os casos que têm acontecido aqui são casos não só dessa invasão, como houve desse crime à loja, mas também a mão armada e a furto de veículos. Eu acho que o policiamento mesmo... É o mais importante, a polícia. Tendo policiamento, as pessoas ficam mais tranquilas.
mas às vezes tem, às vezes também desaparece. Bom, a Polícia Militar disse que faz o policiamento em toda a região e que faz apreensões e diversas detenções, mas que o criminoso aguarda a oportunidade para agir. Vamos às vagas de emprego dessa sexta-feira? Vamos acompanhar aqui na tela. São oportunidades para agente de atendimento ao cliente, assistente administrativo, auxiliar de faturamento, cozinheiro, representante comercial de alimentos e bebidas, supervisor comercial, operador de logística, vendedor de seguros e vendedor técnico. Cadastre o seu currículo no site selecta.es.com.br. Chegou a hora de conferirmos juntos o que é destaque no Jornal A Tribuna desta sexta-feira, 23 de agosto. Salário de até R$9.000 para jovens em grandes empresas. Na foto principal, uma semana de festa pelos 50 anos de Jardim da Penha. Superbactérias já circulam fora de hospitais, alertam cientistas. 100 militares da Força Nacional chegam ao estado para combater criminosos. Educadora diz que bullying é um dos maiores perigos da tecnologia. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta sexta-feira. Maioria do STF é contra reduzir salário de servidor. Técnicos investigam mancha escura em Camburi. E no AT2, drinks especiais sem álcool. E agora a previsão do tempo. O vento úmido que vem do mar traz chuva fraca para algumas regiões, entre elas a Grande Vitória, e a sexta-feira vai ser nublada. No sul do estado, temperatura mínima de 17 graus. Para amanhã, também há previsão de chuva em alguns momentos do dia nas regiões sul, Serrana e Grande Vitória. No extremo norte e nordeste do estado, o tempo será nublado, mas sem chuva. Olha, gente, agora a gente volta a falar do susto que uma moradora levou hoje de madrugada ao ver, imagina, gente, uma onça no quintal de casa. A onça parda se abrigou nos fundos do terreno e provocou pânico na moradora, uma auxiliar de laboratório de 49 anos. Os netos dela estavam na residência e logo que viu o animal, ela trancou todas as portas e janelas e chamou a polícia. Defesa Civil e policiais ambientais se mobilizaram para resgatar a onça com segurança e sem riscos para os moradores e alunos, já que ao lado da casa fica uma escola que teve os portões trancados. Toda a área em volta da residência foi isolada. Olha só, onça parda tem mais de 40 quilos. A polícia vai usar dardos tranquilizantes para sedar o animal e fazer a captura. Por enquanto, ela está lá quietinha assim, como moradores da casa que não veem a hora da visitante ir embora, né? Claro, sem ferimentos e em segurança. Já são mais de 6 horas à espera do resgate e realmente, né, um animal aí que situação. Que é perigoso, né, nessa situação, mas lá no habitat dele, realmente a situação dos animais que ficam aí, que já não tem mais tanto espaço. Exatamente, por conta do desmatamento que está sendo tanto falado agora. Exatamente. Nessas últimas notícias aí, né? Perigo. E olha, gente, a seguir tem a dica do chefe e você vai aprender a fazer um delicioso pão caseiro recheado. A gente já volta, é um instante só, sai daí não, hein? Nesse tempinho mais frio, nada mais gostoso que um pãozinho caseiro, não é verdade, George? Delícia. E se ele for recheado, caprichado, melhor ainda. Melhor ainda, na dica do chefe de hoje, a receita da Márcia, uma funcionária pública que começou a fazer pães para reforçar a renda e virou sucesso de vendas. Não é para menos, né? O resultado é delicioso. Essa daí com a mão na massa é a Márcia Bravinha, nossa chefe do dia. Mais conhecida como Márcia do Pão, mas é funcionária pública. Não é isso, Márcia? Tudo bom? Tudo bem, isso mesmo. Conta um pouquinho da sua história. Bom, eu trabalho no serviço público, né? E trabalho apenas no meio período. Então, esse outro meio período, para ajudar a aumentar a renda, eu comecei a fazer os pães que eu já fiz muito tempo atrás.
e deu certo e tô aqui, com a mão na massa, literalmente. A Márcia deixou de ser só funcionária pública, se tornou também a Márcia dos pães, tem feito o maior sucesso, vende pães deliciosos, inclusive vai nos ensinar hoje a receita mais vendida, que é o pão recheado, não é isso? Isso, o nosso pão salgado, recheadinho, e todo mundo adora. Qual recheio você escolheu pra gente? Pra vocês eu vou fazer o pão de presunto com mussarela, que é recheio pizza. Mas pode escolher muitos outros, né? Sim, temos de calabresa com bacon, frango com requeijão, ele sem recheio, temos o recheio doce, de variedades. Tá certo. Vamos aprender a receita então? Vamos precisar de 1,5 kg de trigo, 600 ml de leite, 3 colheres de sopa rasas de fermento biológico seco, 2 ovos, 3 colheres de sopa de margarina, 5 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa rasa de sal. Para o recheio, presunto, queijo e orégano. Em um recipiente, coloque fermento, açúcar, sal e misture. Adicione os ovos e misture novamente. Derreta a margarina e esquente junto com o leite. Só deixar morninho mesmo. Após o processo, misture com os demais ingredientes. Acrescente o primeiro quilo do trigo inteiramente. O restante você vai colocando até dar esse ponto. Mão na massa. A massa pronta vai ser cortada e esses pedaços vão descansar por uns 30 minutos até dobrar de tamanho. Depois, estique a massa e corte em formato de triângulo. Daí, é só colocar o recheio e dar forma ao pão. Veja a técnica da Márcia. Mais uma vez pra gente aprender direitinho. Pães na forma, passe a gema por cima para dar uma cor. Os pães vão ao forno por cerca de 20 minutos e podem ser assados em temperatura de 220 graus. Essa receita rende em média 30 pães recheados deste tamanho. A mesma massa pode ser feita somente para o pão sem recheio. E vamos à melhor hora do quadro: provar! Nossa, gente, esse pãozinho é uma ótima pedida para o café da tarde, hein? Né, George? Delicioso, café Muito da tarde bom. toda hora. Agora então que eu tô morrendo de fome aqui. Só café da tarde, George, se controla. Eu posso rir muito que eu vou começar a tossir. Gente, para conhecer melhor as delícias da Márcia, vai lá no Instagram dela, é o @Pães da Márcia. E se você também manda bem na cozinha e quer participar da nossa Dica do Chefe, é só ligar para 3331-9062. Daqui a pouquinho, a receita de hoje vai para o nosso site. Vai lá conferir. Gente, a gente vai ficando por aqui. Vou me despedindo das participações à frente do TN1. Obrigada pelo carinho, pela companhia, você aí de casa nesses 15 dias. Jorge, obrigada pela paciência. Isso, paciência nada. Eu que agradeço aqui sua companhia ao longo dessas 2 semanas. Parabéns aí pela apresentação, você foi brilhante. Imagina, obrigada a vocês. E a gente continua se encontrando aí durante o TN, tá bom, gente? Segunda-feira, Ingrid Schwartz está de volta das suas férias maravilhosas. Pleníssima. Pleníssima lá na Europa. É só entrar lá no Instagram dela, você vai ver cada foto. Ingrid de fotão. volta bombando, tá? Gente, ó, agora você vai ficar com Ronda Geral e Isabela Vidal. E segunda-feira nós estamos de volta, 15 para meio-dia. E amanhã também tem TN. Os 2 TNs bombando. Daqui a pouquinho também TN2 de noite. Notícia completa aqui na TV Tribuna, tá bom? Até mais, um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.